Nem todo mistério histórico está destinado a ser redescoberto por nós. Muitos artefatos antigos ainda estão adormecidos no solo, alguns dos quais provavelmente nunca serão trazidos de volta à luz. Os arqueólogos estão, portanto, tornando sua empolgante busca por pistas ainda mais intensa, para entender a vida de nossos ancestrais com a maior precisão possível. A recuperação de objetos do cotidiano, objetos sagrados e prédios em ruínas, é de valor imensurável. Enquanto muitas dessas descobertas nos ajudam a adicionar outra peça ao quebra-cabeça da história, outras descobertas apenas levantam mais questões. De fato, alguns achados são tão estranhos que dão razão para questionar a historiografia convencional. Os artefatos emocionantes que apresentaremos a vocês hoje também chegaram às manchetes por causa de seu caráter incomum. Fique atento a santuários assombrosos, idiomas misteriosos e moedas antigas. Vamos lá! Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, assista até o final para aprender sobre uma descoberta recente que os arqueólogos simplesmente não conseguem explicar. Língua sagrada. O padre português Antônio von Pádua tinha um dom muito especial, uma eloquência extraordinária. Como resultado, o clérigo rapidamente se tornou o pregador mais importante de seu tempo, conseguindo converter muitas pessoas ao cristianismo e resolver conflitos políticos apenas pelo poder de suas palavras. Mas isso não é tudo. Muitas histórias também falam do milagreiro Antônios. De acordo com isso, certa vez ele fez um sermão na frente de peixes, o que fez esses habitantes das águas ficarem fascinados com a fala do padre. É dito que a ferramenta mais importante do ministro de Deus era a sua língua. E exatamente essa parte do corpo é adorada como uma relíquia sagrada até hoje. Depois que Antônios morreu em 1231, seu corpo foi exumado em 1263. Segundo a lenda, seu corpo já havia se transformado em pó, exceto por sua língua. E a língua magnificamente decorada ainda está exposta na Basílica de Santo Antônio, onde há muitos séculos atrai peregrinos de todo o mundo. Nota de dinheiro antiga. Você sabia que as pessoas pagavam com notas de dinheiro há 1000 anos atrás? Embora muitas vezes pensemos em sacos de moedas tilintando, as notas já estavam em circulação na época, pelo menos na China. Durante a dinastia Song, foi introduzido o primeiro papel moeda na história. Uma descoberta emocionante de 2016 nos mostra como eram os meios de pagamento chineses de antigamente. Naquela época, um sortudo encontrou uma nota que havia sido colocada em uma escultura de madeira de Buda. Os selos imperiais e uma autorização oficial do Ministério da Fazenda documentaram a autenticidade do dinheiro. Ao mesmo tempo, havia também um aviso na nota. Quem tentasse falsificar uma nota era punido com a morte. A fim de manter o valor da moeda estável, foram armazenadas garantias na forma de prata e seda. Na verdade, porém, não demorou muito para que a inflação tomasse conta. O leilão que se seguiu provou que a descoberta secular não havia perdido nada de seu valor. O descobridor leiloou a nota por uns bons $35 mil. Derinkuyu. O que levou as pessoas há centenas de anos a construir uma cidade subterrânea de pleno direito? Esta é exatamente a pergunta que os especialistas têm feito, desde que Derinkuyu foi descoberta acidentalmente em 1963. Aquele misterioso lugar subterrâneo, localizado na pequena cidade turca de mesmo nome, ainda não foi totalmente desvendado. Até agora, 8 andares da cidade subterrânea foram descobertos, cobrindo uma área total de 2.500 metros quadrados. Enquanto os andares superiores provavelmente foram usados principalmente para os alojamentos e dormitórios, o complexo também continha um mosteiro, salas de reuniões e até uma masmorra. Outras salas funcionavam como igrejas, que eram usadas pelos moradores para cultos clandestinos. Mas quem eram esses moradores? Alguns pesquisadores suspeitam que Derinkuyu foi construída por cristãos para protegê-los de perseguidores. De fato, hoje é considerado certo que o complexo foi usado por moradores cristãos entre os séculos 6 e 10 e trazido à sua forma atual. Mas eles também foram os criadores de Derinkuyu.
Alguns especialistas acreditam que a história da cidade secreta remonta muito mais longe. Portanto, é concebível que tenha sido os hititas, que construíram um assentamento subterrâneo há mais de 4.000 anos. Porém, não só a história das suas origens, mas também a questão do número de habitantes provoca, repetidamente, debates acalorados em meio aos especialistas. Enquanto um lado assume que um máximo de 3.000 pessoas moravam lá ao mesmo tempo, outros colocam o número de moradores em 50.000. Não menos emocionante do que a descoberta de Denincuyu foi a constatação de que este não era de forma alguma um caso isolado. Até agora, mais de 30 outras cidades subterrâneas foram encontradas ao redor da região. Cartas de baralho. Em 2011, uma restauradora foi contratada para dar forma a um livro de quase 500 anos. O documento registrou julgamentos feitos por um tribunal suíço no século XVI. No entanto, quando a mulher começou a trabalhar, ela fez uma descoberta surpreendente. A capa do livro continha um conjunto quase completo de cartas de baralho centenárias. Mas como aconteceu que as cartas estavam em um livro do tribunal? Elas foram colocadas lá e simplesmente esquecidas? Bem, não é bem assim. Na verdade, as cartas serviram para reforçar a capa do livro. Como o papel era muito caro naquela época, os encadernadores costumavam usar pedaços velhos de papel, que não eram mais necessários para o reforço. Em detalhes, o achado raro foi um jogo de cartas jazz, que ainda é popular na Suíça hoje. Como os cartões são adornados com o brasão de armas da Basileia, sabemos onde eles foram feitos. O fato de as cartas de jazz terem sido usadas em um livro oficial do tribunal, acima de tudo, é uma ironia do destino. Na verdade, jogar cartas era considerado um vício pecaminoso na época, que as autoridades usavam todos os meios para combater. Mesquita Larabanga. O ano é 1421, quando um comerciante chamado Ayuba tem uma experiência incrível. Em um sonho, o devoto muçulmano foi contratado para construir uma mesquita ao lado de uma pedra mística. Quando Ayuba abriu os olhos na manhã seguinte, a fundação já estava no lugar, então nada impediu a construção da mesquita de Larabanga. Pelo menos é o que conta uma antiga lenda da região. O que é certo é que a casa de culto islâmica adornou a vila de mesmo nome em Gana por muitos séculos. Construída como um edifício tradicional de barro, a mesquita de Larabanga faz parte de um grupo ilustre. Existem apenas 8 mesquitas em todo o país que foram construídas dessa maneira. O fato de ainda hoje podermos nos maravilhar com o edifício deve-se ao intenso empenho da população local e às injeções financeiras internacionais. Na década de 1970, a mesquita precisava urgentemente de uma reforma. No entanto, o trabalho de restauração deu tão errado que o prédio sofreu posteriormente com podridão e infestação de cupins. Quando a mesquita foi parcialmente destruída por uma forte tempestade, recebeu um lugar na lista do Fundo Mundial de Monumentos. É devido a isso que o edifício agora brilha novamente em sua antiga glória. Idioma perdido. Em 2008, um documento foi recuperado das ruínas de uma antiga igreja colonial espanhola, atestando a existência de uma língua muito perdida. Em detalhes, era o verso de uma carta de 400 anos. Lá, um autor espanhol desconhecido havia tentado decodificar a língua de um povo indígena peruano. O autor anônimo havia traduzido algarismos espanhóis e arábicos para uma linguagem misteriosa, estranha a qualquer cientista moderno. Mesmo que não saibamos exatamente do que se trata essa língua perdida, ela pode ter sido emprestada do Quichua. Este é um grupo de variedade de línguas indígenas intimamente relacionadas, que ainda são faladas na região andina. A igreja no norte do Peru, onde a carta foi encontrada, fazia parte de uma cidade que abrigava muitos indígenas. Estes foram recentados à força pelos espanhóis para convertê-los ao cristianismo. No entanto, um dia a igreja desabou e os documentos guardados nela foram enterrados. A descoberta da nova língua mostra mais uma vez como as culturas indígenas da América do Sul eram realmente diversas. Cada grupo tinha seus próprios costumes, crenças religiosas e, às vezes, idiomas. Canoa maia. Já se perguntou como os maias viajavam pela água? A canoa de madeira notavelmente bem preservada, recentemente descoberta no México, nos dá um vislumbre autêntico dos dias passados. O barco de aproximadamente 1000 anos foi descoberto em um chamado cenote. Este é um buraco de entrada natural,
que leva a cavernas cheias de água. A canoa, que tem 1,5 metro de comprimento e nem 1 metro de largura, pode ter sido usada para buscar água no cenote ou para colocar oferendas ali. No entanto, o antigo barco não foi o único tesouro que os arqueólogos recuperaram da caverna. Além disso, eles encontraram pinturas de parede fascinantes, uma faca cerimonial e fragmentos de cerâmica. Se os arqueólogos estiverem corretos em sua datação, a canoa foi criada durante a Idade de Ouro Maia. Durante este apogeu, a civilização abrangeu cerca de 40 cidades e chegou a 10 milhões de membros. Livro encontrado em naufrágio de 1600. Em 2019, uma equipe de pesquisadores russos descobriu um naufrágio que afundou no Mar Báltico em algum momento do século XVIII. Quando eles vasculharam este naufrágio, descobriram muitos documentos que algumas pessoas acreditam que podem lançar alguma luz sobre como os humanos se tornaram o que somos hoje. Um dos artefatos que eles descobriram era um livro antigo, que se acredita ter pelo menos 295 anos. O livro tinha uma forma muito estranha, e em anos mais recentes foi datado do ano de 1692. Foi escrito em alemão, e infelizmente, o título do livro foi destruído, depois de passar muitos anos debaixo d'água. Sabemos que o título começou com as palavras "A História de Vida de", mas o resto se perdeu no tempo. O que torna este livro extremamente interessante para os historiadores é que a capa do livro mostra uma foto de um homem e uma mulher. As ilustrações permitiram que alguns historiadores acreditassem que o título original provavelmente seria "A História da Vida da Humanidade". No entanto, isso é apenas uma teoria. Acredita-se que este livro é uma forma antiga da Bíblia e que poderia conter salmos que não estão incluídos na Bíblia cristã tradicional. Os pesquisadores acreditam que esses antigos salmos podem lançar uma nova luz sobre a criação do homem. No entanto, infelizmente, apenas 50 das 500 páginas puderam ser investigadas, pois temem que mais pesquisas possam resultar na destruição completa do livro, pois está incrivelmente degradado, depois de passar tantos anos debaixo d'água. A Casa da Arpista. Na década de 1980, arqueólogos em Arles, na França, estavam ocupados examinando vidrarias do século XVIII. Inesperadamente, no entanto, durante suas escavações, os pesquisadores descobriram vários artefatos romanos que datam do século II d.C. Com o tempo, ficou claro, a fábrica de produção de vidro havia sido construída sobre a propriedade de um romano rico. A magnífica apresentação de sua casa mostra o quanto o proprietário era conceituado na época. Os tetos e paredes foram decorados com afrescos extraordinários, que agora foram redescobertos. Aparentemente, a casa foi demolida apenas algumas décadas após a conclusão, para erguer um novo edifício no local. Felizmente, muitos desses murais únicos sobreviveram ilesos à demolição. Os especialistas estão trabalhando para reunir as imagens novamente. Alguns motivos já foram identificados. Algumas pinturas apresentam edifícios, outras, pessoas. Isso inclui a representação de uma mulher tocando harpa, que deu nome à casa. Múmia chinesa. Coisas inesperadas acontecem com frequência. O que começou como uma construção rotineira de estradas, rapidamente se transformou em uma sensação arqueológica. Em 2011, alguns trabalhadores perto da cidade de Taizhou encontraram um caixão com mais de 600 anos. O inacreditável é que o cadáver ainda estava em condições surpreendentemente boas, depois de todo esse tempo. Assim, as roupas, a pele e até o cabelo do falecido ainda estavam intactos. Foi graças à sepultura úmida que o corpo escapou da decomposição natural. A água com baixo teor de oxigênio inibiu as bactérias que normalmente decomporiam os restos mortais. Portanto, é provável que a preservação da múmia tenha sido puramente acidental. O tipo de enterro e as roupas suntuosas sugerem que o falecido era um membro influente da dinastia Ming. Este esteve no poder na China entre os anos 1368 e 1644. Deixe-nos saber o que você pensa. Qual descoberta mais te fascinou? Já estamos ansiosos pelos seus comentários. Deixe seu like no vídeo se você gostou do nosso desvio para o mundo dos achados arqueológicos. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para nunca mais perder um vídeo. Por fim, dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal
que linkamos para você aqui nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia e até a próxima!